Só me restam 16 anos. Só 16 natais, 16 verões, 16 invernos. Caramba! Se você entrar agora, você pausar esse vídeo, você entrar agora no Google e colocar expectativa de vida do homem brasileiro, você vai ver lá que vai dar 73,1, 73 anos, e a mulher 79 anos. Como eu já tenho 57, se eu seguir essa métrica de expectativa de vida, eu tenho mais 16 anos para viver. E, puxa vida, será que a gente para pensar nisso? Ah, César, pô, mas você vai viver 90? Pô, mas quem pode dizer quanto tempo a gente vai ficar aqui, quanto tempo a gente vai viver? A gente não sabe, a gente pode ter percalços aí no meio do caminho, pode aparecer alguma coisa, alguma doença, a gente pode ficar com uma idade mais avançada, mas mesmo assim a gente vai acabar ficando sem poder viver a vida como ela deve ser vivida, né? Sem poder escutar bem, enxergar bem. Vou pegar exemplo aí, minha mãe, por exemplo, minha mãe tem 80 anos, né? E ela teve um problema com glaucoma e perdeu a visão dela em 6 meses. Hoje minha mãe não enxerga absolutamente nada. No momento é uma coisa irreversível, né? Então, eu vi a minha mãe há 2 anos atrás, ela saindo aqui pela minha cidadezinha, né, passeando, indo ao banco. Ela tem um pedacinho de terra, uma chacrinha que ela ia final de semana, mexia nas plantas, e 2 anos depois minha mãe praticamente hoje ela fica deitada na cama, levanta para fazer algumas coisas, ela tem uma cuidadora, e eu também fico com ela, né? E puxa vida, será que ela imaginava que ela chegaria assim na velhice? Por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente não para pensar nessa situação, né? Eu colocando expectativa de vida do homem brasileiro, 73,1, 73 anos, eu tendo 57, se seguir essa métrica aí, eu terei mais 16 anos para viver. Ah, César, pô, para de ser pessimista, cara. Você vai viver muito mais, entendeu? Você vai viver quanto mais? Mais 9 anos, né? 16 mais 9, quanto? 25. Então eu vou viver mais 25 anos. Isso se eu viver 16 anos, né? São 25 anos. Então, 25 natais, 25 anos novos, 25 verões, 25 invernos. Pô, só 25. Quando vai chegando no final da linha, a gente acha que é pouco demais. E quando a gente é novo, a gente fala, pô, ainda tenho tudo isso pela frente. Então eu queria saber, você que está assistindo esse vídeo, você já parou para pensar nisso? O que você está esperando para viver realmente? Por que você fica se martirizando? Por que você faz coisas que você não queria fazer? Por que você está em lugares que você não queria estar? Por que você convive com pessoas que você não queria conviver? Por que a gente faz isso? A gente entra nessa engrenagem assim e acaba praticamente todo o tempo que nos resta, ou o tempo mesmo na sua integralidade, o tempo todo, a gente vive mais na infelicidade do que na felicidade. Por que você não escolhe? Escolhe a felicidade, escolhe ser feliz, escolhe ser leve, aproveita cada dia. Só que é interessante falar sobre isso porque cada pessoa tem uma forma de ver a vida, né? Algumas pessoas vão dar valor à vida apenas por abrir os olhos de manhã e saber que está vivo. Vai agradecer ao Criador. Muito obrigado por mais um dia, tem mais oportunidades. Estou vivo aqui novamente, estou bem, né? E outras pessoas vão ficar esperando as condições perfeitas, os melhores momentos para realizar alguma coisa. Não existem condições perfeitas, a verdade é isso. A verdade é essa, perdão. Não existe condições perfeitas. Você cria situações. E algumas pessoas vão optar por uma vida mais pacata, tranquila. Eu, por exemplo, já tive conversas legais assim com os meus filhos, há uns anos atrás, lá atrás, eles falavam, pai, puxa, se eu fosse você, pô, eu viajaria, eu passearia, eu faria isso, conheceria outros países e tal. Eu falei, filhos, vocês não vão entender se eu falar, só o tempo vai dizer isso. Eu sou feliz com as coisas simples da vida. Eu não vejo a hora de acordar de manhãzinha, fazer comida pro Mike, que é o meu cachorro,
eu moro numa chácara, eu quero sair, tomar o sol, sentir o sol queimando a minha pele, ver o nascer do sol, ver o pôr do sol. Eu gosto desse lugar que eu moro, sabe? Eu gosto de escutar o canto dos pássaros. Então, para mim, isso é suficiente. Eu não preciso ir para outro país, para a Europa. Para mim tá legal. E as pessoas que desejam, né, esse negócio de querer conhecer, estar em outros países, estar em outros lugares, elas não conseguem entender isso, né? Pô, se eu tivesse sua situação, sua condição, eu estaria viajando, estaria aproveitando, como se eu não estivesse aproveitando, mas dentro daquilo que eu quero, que eu escolhi para minha vida, eu sou um cara muito feliz. Por outro lado, essas pessoas que criam expectativas altas, tudo que você cria uma expectativa muito alta, que você quer uma coisa diferente, que está um pouco fora do seu padrão atual de vida, ela vai te causar primeiro, uma tristeza, porque você está longe demais do seu objetivo. Tem gente que vai passar pela tristeza e vai usar como motivação, caramba, eu quero isso, eu vou correr atrás, vou trabalhar pra caramba, para viajar, para conhecer o mundo. E outras pessoas simplesmente vão agir como eu, que conseguem se satisfazer com as coisas simples da vida. Eu falando isso, eu me torno uma pessoa melhor do que uma outra pessoa que quer viajar ao mundo? Claro que não. São escolhas que nós fazemos. E eu escolhi essa vida simples. Esse vídeo aqui, ele tem um gancho importante que é para você refletir. Poucas pessoas entram no Google e fazem essas perguntas, ou nas inteligências artificiais hoje, se você entrar, tem várias aí, você colocar, elas vão te responder. Se você entrar no Google ou numa inteligência artificial e colocar assim, qual é o maior arrependimento de uma pessoa no seu leito de morte? Você vai ver coisas assim absurdas que esses chats e o Google vão te responder, vão te dar a resposta que elas se arrependem daquilo que elas não fizeram, das coisas que elas deixaram para trás, das pessoas que elas brigaram, ficaram sem conversar, ficaram sem ter contato com pai, mãe, com filho, entende? Então, sim, esse é um grande arrependimento. E a outra pergunta, que foi a que eu comecei esse vídeo, né? Qual a expectativa média do homem brasileiro? Então eu falei que o homem brasileiro hoje tem uma expectativa de 73 anos e a mulher de 79. Podendo ser um pouco mais para frente ou podendo ser um pouco mais para trás também. Hoje a gente vê muitas pessoas que estão indo embora desse mundo aqui bem antes dos 73. Meu pai, por exemplo, ele faleceu com 74 anos, meu pai. Ele era fumante, fumava, a gente fala, né, 2 carteiras de cigarro por dia. Ele era um cara sedentário, um cara nervoso, e ele viveu 74 anos. A Glória Maria, por exemplo, lembra daquela Glória Maria, repórter lá, que tomava 60, 70 pílulas por dia, fazia pilates, fazia academia, fazia tudo, ela viveu 73. Então, a Glória Maria, com uma vida assim aparentemente saudável, cheia de suplementos, vitaminas, viveu menos que o meu pai. Então eu cheguei à conclusão que eu como educador físico há tantos anos, né, e sendo um observador da vida e do mundo, eu cheguei à conclusão que a gente já vem com essa data marcada, sabe? Com se nada ocorrer, se não tiver nenhuma anomalia, nenhuma doença no meio do caminho, nenhum percalço, alguma coisa que você não espera, se você seguir o ciclo, deixar fluir naturalmente, cada pessoa já tem ali no seu código genético a quantidade de anos que vai viver, independente do que a pessoa faça. Ah, mas puxa vida, se eu me cuidar, você quer mais do que a Glória Maria? Eu conheci pessoas super assim, que se alimentavam bem, faziam atividades físicas, que não estão mais aqui. Né? Muitos já foram embora por outras doenças que apareceram, porque às vezes você olha para alguém, você olhando para a pessoa, olhando nos olhos, a pessoa pode aparentar uma beleza, uma naturalidade, mas você não sabe o que está dentro de cada um, né? Você não sabe se o coração dessa pessoa está mais acelerado do que o normal, você não sabe se essa pessoa dorme bem ou não, você não sabe se essa pessoa se alimenta bem ou não, você só vê aquilo na sua frente. E como nós vivemos numa diversidade gigantesca de seres humanos que estão espalhados pela Terra, nós às vezes julgamos pela aparência. Às vezes uma pessoa que tem uma aparência bacana, bonita, né? Ela verdadeiramente ela não inspira a saúde internamente. A saúde
está debilitada. Ou o seu código genético, que vem dos seus ancestrais, de tataravós, bisavós, avós, pais, não é uma genética boa, são genéticas que são carregadas de gerações a gerações. Então, por isso, muita gente vai embora cedo e outros vão embora mais tarde. Falando um pouco sobre a minha percepção, eu não me importo quando chegar o meu momento, sabe? Não é uma coisa que eu fico ali pensando, puxa vida, eu gostaria de ter tempo para aprender mais, para poder compartilhar mais as coisas. Eu tenho um desejo grande de compartilhamento das coisas da vida. Eu tenho necessidade, uma coisa que está dentro de mim, de falar, de modificar, de tentar apresentar coisas novas para as pessoas, né? Eu acho que é muito egoísmo você passar pela vida e guardar todo o conhecimento só para você e não passar isso para ninguém. Então eu não penso muito assim, puxa vida, eu vou morrer e vai acabar tudo. Não, eu penso assim, eu queria ter mais tempo para aprender mais, sabe? Quem sabe mais uma língua estrangeira. Eu tenho aquela necessidade de aprender, de querer saber mais, conhecer as coisas. E eu quero ver como é que vai estar o mundo daqui 10, 20 anos. Seria interessante ver como estará, entendeu? Mas se durante esse período acontecer alguma coisa e eu não puder estar mais aqui, eu acredito que o que eu tenho feito até o momento está valendo a pena, como esse vídeo, por exemplo. Eu não sei se você está aqui no vídeo ainda comigo, ou se você já caiu fora, eu nem sei se você está aqui ainda, mas se você estiver agora nesse momento aqui do vídeo, eu gostaria que você colocasse nos comentários a sua expectativa de vida. Qual a sua expectativa de vida? Você espera viver quanto? A sua, né? Porque existe uma média de expectativa de vida que a Organização Mundial da Saúde coloca, né, para cada país, cada região, né? E tem aquela expectativa que nós temos sobre nós, assim, quanto eu vou viver? 80, 90? Quanto você quer viver? Quanto você deseja viver? Então deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre isso. O importante é que durante esse percurso, que é essa jornada maravilhosa chamada vida, é importante que você viva ela com intensidade, que você possa aproveitar as coisas. Eu tenho limitações, por exemplo, eu tenho limitações articulares, sabe? Eu tô com o joelho osso com osso, de tanto dar aula, tanto jogar bola, então ando com dificuldade, tô me esforçando, tô alongando, fortalecendo, tomando uma série de medicamentos assim naturais para regenerar as cartilagens, né? Os meniscos meus já não existem mais, então fazendo de tudo para tentar fugir de uma possível cirurgia, de ter que colocar uma prótese no joelho, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é legal você viver, mas viver com qualidade. O que adianta você falar assim, pô, eu gostaria de viver até os 90, né? Mas depois que você passou dos 80, você já começa a ter problemas, já não começa a não enxergar direito, não ouvir, não andar, começa a ser um peso, o seu corpo acaba sendo uma carcaça, um peso para você e principalmente um peso para a sua família. Então a pergunta que eu deixo aqui para você é, quem cuidará de você quando você não puder cuidar de si mesmo? Eu queria que você respondesse isso também. Quem vai cuidar de você quando você não puder cuidar de si mesmo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo reflexivo, curto. Quero que você deixe uma mensagem aí para mim. E a gente vai se encontrar outras vezes aqui nesse canal, Da Vida Só Se Leva o Amor. Eu estou gravando vídeos com mais espaçamento, tem muita coisa acontecendo na minha vida, então não estou conseguindo gravar com aquela sequência que eu sempre fazia, 3, 4 vídeos, né, por semana. Estou fazendo 1, 2 vídeos por semana. Mas eu não quero perder contato com vocês, né? A gente tem quase 11 mil inscritos aqui no canal e eu gostaria que você deixasse a sua opinião, ok? Então são 2 perguntas para você responder nos comentários. Qual a sua expectativa de vida? Quanto que você acredita que você vai viver? E a segunda pergunta é, quem cuidará de você quando você não puder cuidar de si mesmo? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, saúde e paz. Tchau, tchau.